Olá, bom dia. O vencedor da sondagem desta semana foi o Banif, por isso, em falta de massa técnica para lhe fazermos uma análise técnica em condições, vou passar aqui brevemente pela análise fundamental. Também é bastante importante neste caso em concreto. Há aqui 4 grandes tópicos que eu queria ressalvar no Banif. É uma pena que o relatório de contas só seja publicado na próxima semana, porque em termos de contas não poderei focar-me ainda nessa base. Ainda assim, há alguns aspectos interessantes a considerar, nomeadamente no que diz respeito ao atualmente em vigor exercício de opção de compra. O Banif com o Estado português estão neste momento a dar a possibilidade aos atuais acionistas de comprar as ações que o Estado tinha anteriormente adquirido do Banif pelo preço de 1,15 cêntimo. Havia duas possibilidades para o cálculo desse preço. Ou uma média ponderada dos últimos 30 dias de negociação, ou então um valor que permitisse ao Estado uma rentabilidade anual a rondar os 10%. Seria o mais elevado desses dois que serviria como base de cálculo para o preço de colocação em bolsa. Foi precisamente este segundo que foi escolhido e 1,15 cêntimo acaba por ser bastante aberrante à primeira vista, porque representa um valor 25% acima do valor de mercado. Pensarão vocês, tal como penso eu, nenhum investidor, no seu perfeito juízo, vai comprar ações 25% acima do valor de mercado, podendo perfeitamente comprá-las em mercado. Ora, no próximo dia 18, se não me engano, será publicado o resultado dessa colocação, desse exercício de compra, e saberemos já que se houve de facto interessados. Não haverá certamente nenhum pequeno investidor, porque não fará sentido nenhum comprar essas ações a um preço tão elevado, mas a grande questão, na minha opinião, estará relacionada com os grandes investidores. Se de facto, como se tem especulado, existirem grandes investidores que estão interessados no capital do Banif e estes, sabendo nós que indo ao mercado provocariam uma subida considerável do preço, teriam de certa forma algum interesse em ir comprar ao Estado diretamente estas novas ações, apesar do prémio ser muito, muito elevado na minha opinião. Porquê é que eu acredito que nenhum grande investidor se vai posicionar? Em primeiro lugar, porque apesar de o poder fazer ao Estado, não faria sentido não o fazer também no mercado. Em primeiro lugar, ia ao mercado, comprava aquelas que pudesse comprar até ao 1,15 cêntimo, fazendo claramente subir o preço por aumentar a pressão compradora, e depois, a partir daí, tendo uma opção de compra a 1,15, poderia comprar ao Estado aí já em desconto. Por não termos tido uma alteração ascendente no preço, pelo contrário, porque o preço tem vindo a cair desde este processo de exercício da opção de compra, por não termos tido de facto qualquer movimentação no sentido da pressão compradora no preço, acredito que ninguém se queira posicionar no Banif. Ou seja, o Banif continua a não ser atraente aos atuais preços para grandes investidores e o Banif continua a ser um problema para o Estado português porque não se vai conseguir desenvencilhar tão cedo das ações que tem em carteira. Outro dos pontos que eu queria focar passa pelo regresso aos lucros do Banif. Isto também, pegando já no último tópico, na desalavancagem do mercado, um dos grandes problemas, na minha opinião, crónicos para o Banif foi a saída das regiões autónomas e a entrada em outros mercados de forma demasiado alavancada. O Banif expôs-se demasiado a mercados, talvez a demasiados mercados também ao mesmo tempo. Esse passo maior que a perna foi-lhe fatal em termos de crescimento sustentado. Isso vê-se, por exemplo, eu estava a ver no outro dia uma notícia de um jornal de Malta que costuma acompanhar bastante perto o Banif. Diziam eles que o Banif está a ter imensa dificuldade, aparentemente nem eu sabia. As sucursais do Banif em Malta estão à venda, só que ninguém quer pegar nelas, porque o Banif entrou em Malta de uma forma completamente desastrosa, aparentemente. Diziam os locais que o Banif terá entrado com 12 milhões de euros numa fase inicial, tendo como objetivo ser um banco low cost, e estava a produzir ao ano cerca de 128 mil euros de lucro. Ainda por cima, teve de aumentar 17 milhões e meio de euros ao capital, reforçar o capital em 17 milhões e meio de euros para cumprir as obrigações do regulador local. Ora, ninguém vai comprar um banco, como é óbvio, que dá 128 mil euros de lucro para um investimento base de 12 milhões. O Banif está a ter, aparentemente em Malta, uma grande dificuldade
em conseguir conquistar novos clientes, e isso também se passa muito no território nacional. Se o Banif se continuasse a cingir às regiões autónomas, onde é líder e onde tem uma marca fortíssima, aí as coisas seriam diferentes, e o grande erro deste banco para mim foi de facto ter dado esse grande passo, maior que a perna. Caso a operação de desalavancagem, de venda de dívida, de rescisões amigáveis continue, é verdade que o Banif pode regressar aos lucros, pode voltar novamente ao seu caminho de sustentabilidade, e aí seria interessante. Por último, em termos mais fundamentais, queria focar também a questão da fusão das ações. Foi muito curioso assistir. Isto soube-se, se não me engano, em maio. Eu tinha publicado, inclusive, um post sobre isso, a dizer que ia ser calamitoso, que o preço, se as ações fossem fundidas, ia continuar a cair, tal como aconteceu já tantas vezes em tantos outros mercados, em tantos títulos, e aparentemente os pequenos acionistas fizeram chegar essa informação ao Sr. Tomé, e dirão fontes próximas que foi por pressão, digamos assim, dos pequenos acionistas que esta fusão de ações foi adiada para o final deste ano. O Sr. Tomé aparentemente ter-se-á rendido às evidências e terá dito, ok, então vamos esperar por este processo, que ainda assim parece-nos essencial, mas vamos fazê-lo só no final do ano. Isso é bastante curioso por diversos aspectos, nomeadamente pela força aparente que os pequenos acionistas poderão ter junto de uma instituição financeira que ainda assim é muito grande. É curioso e, enfim, leva-nos a ver que de facto aquilo que nós fazemos, as nossas ações, por muito pequenos que sejamos, poderão ter repercussões e por isso devemos continuar a tomá-las. Bem, vamos então à análise técnica. Em termos de análise técnica, as coisas não estão fáceis de analisar, como eu dizia anteriormente, porque o Banif continua a ser aqui uma espécie de gráfico sem ter sustentação suficiente para ser um gráfico de análise técnica. Ainda assim, aqui a casa do cêntimo continua a ser um suporte muitíssimo relevante, que infelizmente agora foi quebrado em baixa e transformado em resistência. Temos aqui uma pequena base a rondar os 7 cêntimos, que poderá servir como grande suporte de referência. Não sei se cá chegaremos, se chegaremos tão abaixo, mas se chegarmos é importante termos em consideração que pelo menos temos aqui um suporte. É importante também considerar que numa ótica se olharmos para o último ano, os grandes picos de volume estão associados à pressão compradora. Não querendo eu dizer, reparem, eu sou o extremo cético em relação ao Banif. Estive aqui comprado no Banif quando ele quebrou aqui o cêntimo em alta, já não me recordo, 1,1, quando fez aqui este rally ascendente. Estive aqui de Banif durante algum tempo, ainda tive alguns lucros, mas sou um grande cético em relação ao Banif. Não tenho qualquer expectativa enquanto não houver um aumento significativo da pressão compradora, enquanto não houver uma demonstração de força, não estarei todo interessado em entrar no Banif. Custa-me um bocado ver uma grande fatia dos pequenos investidores, muitos deles iludidos por estarmos a falar de um banco que anda a rondar 1 cêntimo e com a expectativa de ele chegar aos 3, porque, enfim, 3 cêntimos continua a ser um preço abaixo do preço de uma pastilha elástica, pensarem que, de facto, isto será uma grande galinha de ovos de ouro. Pode ser, não digo que não sou cético a esse ponto, mas reparem que tínhamos de ter uma subida de 300%. Para termos uma subida de 300%, certamente que essa subida não acontecerá num dia, certamente que não acontecerá num mês, tem de acontecer em meses, em anos, e antes disso temos de ter provas concretas de uma inversão de tendência. Ora, como eu dizia então, estamos aqui abaixo da zona de resistência do cêntimo. O cêntimo vai servir de resistência quando tivermos a passagem ascendente, sobretudo porque todas as pessoas que estão agora a ver-se perder dinheiro vão tentar recuperar o dinheiro que investiram a 1 cêntimo recentemente no aumento de capital e vender. Isso pode provocar pressão vendedora e de facto termos aqui um problema para ultrapassar este cêntimo, mas numa ótica de longo prazo não posso descartar estarmos aqui a fazer uma base de longo prazo. Isto, nós sabemos que a base é marcada pelo ceticismo, é marcada pela quase ausência de negociação, mas ainda assim tem de haver uma quebra em alta desta base, deste movimento eventual de consolidação. Se tivermos uma quebra em baixa deste movimento, é bastante provável que tenhamos um aprofundar na cotação. Mesmo desde o ponto atual até ao ponto de suporte,
ainda vão quase 25% de queda, o que é muito significativo. Se, mesmo que o Banif se aguente até ao final do ano, se tivermos um reverse stock split ao mesmo tempo que o PSI 20 entre no aprofundar do bear market, é muito provável que as quedas continuem e continuem de forma muito significativa. Ora, posto isto, a minha opinião em termos gerais é que para já não há qualquer atrativo suficiente para entrarmos no Banif. É demasiado cedo, demasiado precoce, mesmo um regresso aos lucros não é suficiente, na minha opinião, para nos levar a investir no Banif numa ótica de longo prazo. É demasiado incerto, demasiado perigoso. Podemos acertar, podemos estar neste momento precisamente no ponto mais baixo em termos de cotação, mas não há nada que nos indique que de facto isso está a acontecer. Por isso, estar a meter agora dinheiro no Banif numa ótica de longo prazo, na minha opinião, é puro jogo. É pura ótica de casino, porque a menos que acreditemos muito na sua estrutura em termos de administração, a menos que acreditemos muito no seu plano de reestruturação, e não há nada, na minha opinião, que nos possa levar a acreditar nisso, porque tudo o que tem acontecido ultimamente tem sido no sentido, tem prejudicado o acionista, nomeadamente aumentos de capital atrás de aumentos de capital, diluição atrás de diluição. Isso não beneficia em nada o pequeno acionista, nem o pequeno nem o grande, e é demasiado incerto neste momento estar a enterrar, entre aspas, dinheiro no Banif. Para mim, poderemos ter oportunidades de entrada no Banif mais tarde, podemos ter eventualmente até um ultra bull market no Banif, mas haverá sinais quando isso acontecer, haverá sinais numa ótica de longo prazo, não se precipitem, não fiquem presos ao Banif, porque de facto podemos ter aqui margem para quedas muito significativas e o limite descendente está ainda por conhecer, por muito forte que seja este suporte. De qualquer forma, para todos aqueles que acreditam que de facto será um grande investimento, boa sorte. Não descarto essa possibilidade de facto ser um grande investimento, mas para mim, neste momento, não será certamente uma opção. Bem, por hoje é tudo então. Muito obrigado a todos pela atenção e o resto de bom dia.